Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre capitalismo e classes sociais. Então, o objetivo dessa aula é relacionar o conceito de classes sociais com o contexto social do desenvolvimento da sociedade capitalista. Esses são dois temas clássicos da sociologia, inclusive o estudo do desenvolvimento e consolidação do capitalismo fazem parte da formação do pensamento sociológico ali na passagem do século XIX para o XX. Então, aqui nós temos uma primeira pergunta. Qual seria a relação entre capitalismo e classes? Bom, para falar desse sistema de classes, de divisão social, a gente precisa relembrar conceitos básicos da história, tá? Então, com o advento da Revolução Industrial, a gente teve então a passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Então, tanto o feudalismo quanto o capitalismo são sistemas de estruturação econômica da sociedade. E ambos oferecem para nós ferramentas ali históricas para analisarmos como que as pessoas se relacionavam no mundo do trabalho, tá? Então, as posições sociais, os estratos, as camadas sociais e o acesso ou não à riqueza, ok? Bom, para entender o desenvolvimento do capitalismo, a gente volta então, vamos pensar um pouquinho, essa passagem do mundo feudal para um mundo mais de produção de mercadorias industrializadas, o capitalismo industrial. Então, para o capitalismo vigorar como tal, fez-se necessária uma fase anterior de acumulação de capital. Lembrando que capital significa riqueza, tá? Então, acumulação de riqueza em uma determinada parcela da sociedade, que seria uma determinada classe que nós vamos ver adiante. Então, como as relações de produção pré-capitalistas existentes eram predominantemente agrícolas, mundo feudal, então o trabalho dos camponeses, a única forma de se transformar essas relações em capitalistas era através da apropriação da terra pela burguesia, com a total expulsão dos camponeses que lá viviam. Então, o processo de acumulação de capital ele se desenvolveu através do financiamento de corsários e piratas, tráfico de escravos, empréstimos de bancos, os empréstimos sempre... como que ocorre a acumulação da riqueza por meio do empréstimo? Pela cobrança de juros, tá? O pagamento de baixos salários também para os artesãos, empregados, esses trabalhadores. Então, assim nasce esse sistema capitalista, que é baseado, então, na acumulação de riqueza por determinados grupos sociais, em detrimento da exploração aqui a gente vai focar mais na exploração do trabalhador. As fábricas, as terras, a apropriação da terra pela burguesia, a apropriação de matérias-primas, então para se produzir mercadoria é preciso explorar o meio ambiente, matéria-prima, tá? Além do trabalho humano, e o comércio e os bancos, como eu acabei de citar. Tem também na Revolução Industrial um processo de desenvolvimento de máquinas, de tecnologia, um conteúdo lá que a gente estuda na história. Então, tudo isso pertencia aos capitalistas que manipulavam o capital com um único objetivo, então, que é obter o lucro. Então, o capitalismo e as classes. Agora a gente vem, então, para o objetivo da aula, relacionar classes sociais dentro dessa estrutura capitalista. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção, tá? Então, quando a gente fala modo de produção, a gente está pensando em um modo de produção de mercadorias. A indústria, os setores variados da indústria. Então, para uma mercadoria chegar até você, houve vários processos, tá? No sentido da produção. Então, matéria-prima, depois vai para a indústria, o trabalhador está atuando, então, naquela produção de mercadoria, tá? Para que depois ela seja comercializada e chegue ao consumidor final. Aqui é interessante a questão da relação salário e lucro, tá? Que a gente vê ali na figurinha. Então, as relações de produção, elas se configuram, segundo Karl Marx, de maneira desigual. Então, aqui, elas são baseadas na propriedade privada dos meios de produção
Então, os donos das indústrias, século XIX, a classe burguesa. E a burguesia, então, possui essas fábricas, as terras, poder político, ideológico, que não está citado aqui, mas é sempre importante pontuar, tá? Que a burguesia não tem apenas o poder econômico, e sim também poder sobre o modo de pensar das pessoas. E os operários obrigados a trabalhar para os proprietários, então, do capital. Nessa primeira atividade, nós vamos definir as características desse modo de produção capitalista e as duas principais classes sociais existentes no capitalismo. Tá? Então, Karl Marx, diz que existem duas classes sociais, a burguesia, classe dominante, e o proletariado, que é a classe trabalhadora, que seria a maioria. Vamos lá? Pessoal, conseguiram pensar então nas características do capitalismo e lembrar dos dois termos, do nome das duas classes sociais que são definidas por Marx? Então vamos lá. Sua resposta deve assinalar as características do modo de produção capitalista, como o acúmulo de riquezas, a exploração do trabalho e as duas principais classes, que são a burguesia, classe dominante, detentores dos meios de produção,
e os trabalhadores, que nós chamamos também de proletariado, que é a maioria e que com o seu trabalho e baixíssimos salários, ali então, desde o século XIX, contribui para sustentar então essa classe burguesa no topo da hierarquia, das relações sociais, ok? Então vamos seguir aqui. Aqui a gente tem um conceito bem importante, às vezes confunde a questão do nome, então eu gostaria de até focar bastante nessa palavrinha, estratificação social. Tá? Então a gente fala bastante de estrutura social e a estratificação social representa a estrutura da sociedade capitalista. Então vocês veem que aqui a gente tem uma estrutura em formato de pirâmide, geralmente é representado assim, e o termo estratificação, você pode entendê-lo também como camada. Então, sempre que aparece esse nome, estratificação social, pense logo em camadas sociais, então nessa divisão das sociedades. Toda sociedade tem formas de divisões entre pessoas, então essas camadas sociais, elas podem se referir a aspectos étnicos, culturais, como por exemplo na sociedade indiana, que é dividida por castas, é um sistema de estratificação social. Ou então, se formos pensar a sociedade capitalista e dividirmos as pessoas de acordo com as suas rendas, com a riqueza que elas possuem, nós também temos um tipo de divisão, que a gente chama de divisão de classes, ok? Então, estratificação é uma das características da estrutura de uma sociedade, que diz respeito à maneira como os grupos são classificados nas camadas, nos estratos, e o modo como ocorre a mobilidade de um nível para o outro. Então, há sociedades em que é mais fácil haver mobilidade de uma classe para outra, de uma camada para outra, e há sociedades em que essa divisão é muito rígida, então é muito difícil, inclusive até pessoas de uma camada, poder se relacionar, ter amizade ou casar-se com pessoas de outras camadas sociais, ok? Então aqui a gente tem uma imagem também bastante importante que ajuda a pensar a divisão de classes, principalmente no nosso país, contexto atual. Então aqui a gente tem a foto da favela de Paraisópolis e um muro que divide então esse pedaço da favela com um condomínio de luxo, tá? Então a gente consegue enxergar através aqui dessa foto aérea essa divisão bem aparente de classes sociais, ok? Esses muros, eles são muito visíveis nas cidades grandes, então quando a gente observa centro, periferia, quando você vai passeando pela cidade, às vezes sai de um bairro mais próximo do centro, mais elitizado, vai entrando para os bairros mais afastados, periféricos, você consegue enxergar então esses muros. Na sociologia a gente chama isso também de muros sociais, às vezes esses muros não são tão aparentes, para algumas pessoas são invisíveis até mesmo, mas é importante destacar que num contexto urbano é possível enxergar classes sociais distintas, a diversidade humana e o acesso à renda diferenciado, então, no mesmo espaço, dentro da cidade, ok? Então, em nossa sociedade de classes, as relações e estruturas de apropriação econômica, o quanto eu consigo me apropriar da riqueza, que tipo de direitos eu tenho, tá? Em questão, que tipo de renda, que tipo de trabalho, e a dominação política também podem definir critérios dessas camadas sociais. As classes expressam a forma como as desigualdades se estruturam na sociedade capitalista. Então, maneiras de pensar as classes. Então, a questão da posição. Posição de grupos no processo de produção, proprietários e trabalhadores, como a gente vem comentando a respeito da teoria do Marx. Ou então a gente pode pensar as classes sociais a partir da sua capacidade de consumo, que renda as pessoas têm, que tipo de produtos elas consomem, então as categorias de valor também. Então a gente pode usar classificações como classe alta, média e baixa, ou classe A, B, C, D e E, tá? Então um exemplo aqui.
As sociedades modernas caracterizam por desigualdades. Então, na apropriação da riqueza e consumo de bens, desigualdade econômica, na participação de decisões políticas e na apropriação de bens simbólicos. Bom, o que nos define como diferentes uns dos outros não é apenas o nosso acesso ou não à riqueza, não é apenas a nossa condição material de vida, e sim também a condição que a gente tem ou não de participar da política, de termos a nossa voz ouvida em determinados debates. Então, o caso da mulher é um exemplo. A mulher na sociedade, ela enfrenta diversas barreiras. Então, pensando em representação política, as mulheres ainda carecem, né? Nós mulheres ainda carecemos de ter mais representantes do gênero feminino, na Câmara dos Deputados, vereadores, enfim, todas as esferas do poder público, assim como outros grupos também, tá? Então, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, então carece de mais representação. Por quê? Porque são poucas pessoas, devido a essas condições de desigualdade, desses grupos chamados minoritários, que conseguem, então, chegar a um cargo de poder político, enfim, tá? De maior representação social. Hierarquização e mobilidade. Também essa questão de conseguir ou não ir de uma classe para outra. A desigualdade, ela é constitutiva em nossa sociedade, mas há um discurso segundo o qual todos têm as mesmas oportunidades. E esse é um discurso muito forte na sociedade capitalista, de que todo mundo pode ser o que quiser, pode fazer o que quiser, que vai conseguir chegar ao seu objetivo. Então, esse discurso ele vai girar também em torno do mundo do trabalho, dizendo que todos podem enriquecer, por exemplo, tá? Entretanto, a desigualdade é reproduzida incessantemente, ou seja, as condições materiais de vida impedem os sujeitos de avançar, de enriquecer, de ter melhores condições de vida. E esse impedimento tem a ver com a estrutura social, como a forma pelas quais as relações estão organizadas. Então, a exploração do trabalhador é um exemplo clássico, tá? Então, não é porque o sujeito não tem boa vontade ou não tem capacidade intelectual, mas sim porque ele está restrito às condições materiais que estão postas para ele. Então, o sucesso e o fracasso de uma pessoa não necessariamente tem a ver só com o mérito próprio, tem muito a ver com se ele teve ou não oportunidades para estar onde está, ok? A gente chama isso de meritocracia, né, que é um debate também bem atual. Apesar da ênfase, então, pela meritocracia, o ganho em cima do mérito pessoal adquirido pelo esforço e pelo trabalho, há uma tendência de manter um meio fechado de pessoas com poder econômico por meio da herança. Desigualdade na sociedade capitalista, então aqui também mais uma foto de uma grande cidade, em que se misturam, então, centro e periferia, né, na imagem, porém na vida concreta, na vida real, a gente sabe que então existem essas barreiras, esses muros sociais. As classes mostram desigualdades na sociedade capitalista e a predominância de uma classe sobre as demais se funda também num quadro de práticas sociais, pois as relações capitalistas vão se alicerçando, vão se fundamentando, né? Alicerçam, desculpe, elas vão colocando as coisas no seu lugar, então, de dominação econômica, cultural, ideológica e política. E aqui uma segunda atividade. Algumas pessoas conseguem mais do que outras, nas sociedades, dinheiro, prestígio, poder e tudo aquilo que os homens valorizam. A desigualdade é uma máquina que produz conflito nas sociedades humanas. É a fonte de energia por trás dos movimentos sociais, protestos, tumultos e até mesmo revoluções. A partir do trecho, explique quais são os antagonismos de classe existentes nas sociedades capitalistas. Vamos lá?
Pessoal, conseguiram pensar então em uma possível resposta para essa segunda atividade? Então a sua resposta ela deve assinalar que o sistema capitalista possui duas classes antagônicas, que é a burguesia, classe dominante, e o proletariado, a classe dominada. Nessa lógica, signos de dinheiro, prestígio, poder são portados por uns e desejados por outros, o que leva a um possível conflito no interior do sistema capitalista, tá? Então, retomando, quando a gente discute classes sociais, a divisão das pessoas por meio da renda, considerando então a posse ou não de riquezas, a gente tem que entender que o sistema econômico capitalista, ele é assentado sim numa dominação econômica, mas sobretudo o que faz com que essa dominação se concretize e que muitas vezes ela não seja questionada, é o fato de que além de econômica, essa dominação de uma classe sobre a outra, ela também é política e ideológica, tá? Então, o sonho de Karl Marx era que um dia os trabalhadores tomassem consciência, né, de que a sua situação de classe explorada precisava ser revertida, tá? Então, que esse sofrimento do trabalhador pudesse despertar-lhe a consciência para que ele tomasse atitudes em relação a isso, então lutasse por seus direitos e promovesse uma revolução social, uma revolução nessa sociedade tão desigual que é a sociedade capitalista. Aqui tem algumas obras de referência, se vocês quiserem se aprofundar. Então é isso, neste vídeo nós falamos sobre capitalismo e classes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.